Olá pessoal, é a professora Angélica e vocês vão ter agora uma aula básica sobre esquadrias. Introdução. Em termos práticos, o termo esquadria é usado para a designação genérica de todos os sistemas de vedação de vãos com portas, janelas, persianas e venezianas, executados em madeira ou plástico, e o termo caixilho é usado para identificar toda a vedação de vãos por meio de portas e janelas executados em metal, seja de ferro ou alumínio. As esquadrias e caixilhos, compostas com vidros ou outros materiais transparentes ou translúcidos, são considerados elementos de fechamento de vãos em edificações que fazem parte dos acabamentos, ou seja, são executados nas etapas finais da obra. Sendo assim, é comum nessa fase de obra a percepção de defeitos das etapas anteriores pela falta de prumo, nivelamento e alinhamento, fatores estes que a colocação das esquadrias apontarão, exigindo muitas vezes a execução emergencial de retrabalhos na obra antes da instalação de portas e janelas. Condições gerais. De acordo com o projeto, as esquadrias e caixilhos de portas e janelas devem atender às especificações e detalhes estabelecidos em normas técnicas, às exigências do usuário, adequadas à composição arquitetônica quanto à utilização, dimensão, forma e textura, cor e desempenho. Considerando o desempenho, os sistemas devem observar as condições principais de estanqueidade ao ar, característica dos sistemas que devem proteger os ambientes interiores de edificação das infiltrações de ar que possam causar prejuízo ao conforto do usuário, e o gasto adicionais de energia, a climatização do ambiente, tanto no calor como no frio. Estanqueidade à água, característica dos sistemas em proteger o ambiente interior da edificação das infiltrações de água provenientes de chuvas, acompanhadas ou não de ventos. Resistência à operação de manuseio, característica do sistema em suportar os esforços provenientes de operações de manuseio prescritas nas normas. Comportamento acústico, característica das janelas em atenuar, quando fechadas, os sons provenientes de ambientes externos, compatizando com as condições de uso das normas técnicas. Portas de madeira. As portas são sistemas funcionais constituídos de batente ou marco, com demais estreito de parede, guarnição, alisares ou vistas, folha ou folhas e ferragens, dobradiças, fechaduras, travas e fixadores. O batente é o elemento fixo que guarnece o vão da parede onde se prende a folha de porta, e que tem um rebaixo, jabre, contra o qual a folha da porta se fecha. A folha é a parte móvel da porta e que é do tipo articulação, o sentido da abertura é à direita ou à esquerda de quem olha para a porta do lado em que não se aparece dobradiça. O alisar, guarnição ou vista, é a peça fixada ao batente, destinada a emoldurá-lo para remate junto da parede. Componente das portas: batente, folha, guarnição, ferragens. As ferragens são peças metálicas para sustentação, fixação e movimentação das esquadrias, podendo ser trabalhadas ou não, constituídas de dobradiças, ferrolhos, fechaduras, rodízios, contratestas, cremonas, espelhos, tarjetas, rosetas, carrancas, maçanetas, fixadores ou prendedores, puxadores, fechos. Aqui tem um desenho, uma ilustração para vocês poderem ver. Vocês vão ter na mão aí o PDF, vocês poderem ver com mais tranquilidade cada parte aqui da porta. Tipo de porta de madeira. Primeira, porta laminada para verniz. Segundo, porta laminada para pintura. Terceira, porta almofada simples. Geralmente, algumas portas, geralmente as portas internas, tá? Porta de quarto, talvez banheiro, mas mais de quarto. Dentro de casa, as portas que tenha muito. Aqui é a primeira que mostra bastante, ó. Que tem nós. Aqui são nós aqui quase não visíveis, mas tem uns que são visíveis. Geralmente elas levam pintura. Aquelas que tem menos nós, como essa aqui, levam verniz, tá? Então tem esse detalhe. E a diferença também, algumas portas de dentro de casa são portas ocas ou semi-ocas. Agora as portas que ficam para a parte externa e interna são portas maciças. Quarto, porta almofada de 2 folhas. Porta veneziana, 2 folhas. Porta lambril, lambris. Tá?
eu costumo chamar de lambris. Janelas de madeira. A especificação da utilização das janelas de madeira tem ficado cada vez mais restrita a habitações de alto padrão, às edificações para fins comerciais, restaurantes e lojas, devido principalmente ao seu alto custo. Em geral, as janelas de madeira têm os seguintes componentes: batente, também de madeira, de forma de marco. Vidraça, chamado, claro, de janela. É constituído de um quadro com baguetes, onde são fixados vidros, com massa de vidraceiro ou filete de madeira ou alumínio. Veneziana, chamada também de escuro, é a vedação da janela contra a entrada da claridade e permite alguma ventilação. Guarnição, a mesma função das portas, nas portas, para dar acabamento entre a alvenaria e o batente. Peitoril, dependendo do tipo da janela, o peitoril pode ser externo, interno ou ambos, com a mesma função da soleira, dar acabamento e impedir a infiltração da água. Pingadeira, no caso das janelas, mais trabalhadas devem utilizar pingadeiras para evitar infiltração de água. Tipo de janela de madeira. Abrir, semelhante a porte de abrir. Pode ser com uma ou duas folhas. Correr, a janela dividida em 4 partes, sendo 2 fixas e 2 móveis. Guilhotina, as folhas correm na vertical, livremente, ou pode-se fixar na parte superior. Sanfona articulada. As partes deslizam sobre um trilho para o aproveitamento total do vão para a ventilação e luminosidade natural. Máximo ar. Proporciona maior ventilação, pois não possui folhas fixas. Venezianas. Proporciona ventilação e vedação de luz. Aqui, janela veneziana, guilhotina, com 2 folhas de abrir. Janela veneziana de correr, com 2 folhas e mais 2 folhas fixas, né? 2 vão correr e 2 ficarão fixas. Janela veneziana com arco, janela veneziana articulada. Mais ventilação na casa. Janela vitrô de correr, janela vitrô de abrir, máximo ar de um módulo, máximo ar 2 módulos. Portas metálicas de ferro e aço. As portas metálicas podem substituir as portas de madeira em quase todas as situações, devendo-se apenas levar em consideração os aspectos técnicos, segurança e base para fixação, estéticos e de custo envolvidos. Em geral, as portas de aço emissas são indicadas para edificações comerciais e industriais e para segurança e proteção de edificações de qualquer tipo. Tem alguns aqui: giratória, folhas batentes, sistema de função de uso. Indicações de uso: de correr, sistema de rodízio, mecanismo de controle para abrir e fechar, porta corta-fogo, porta de suspender, cortinas. Tem toda a fonte aqui e vai ficar aí para vocês ler com detalhes cada especificação. Aqui estão alguns exemplos, ó. As portas de alumínio, de metal. As portas são semelhantes às de madeira, só que são de outro material, né? São mais resistentes que porta de garagem. Essa janela aqui é uma janela basculante, muito comum. Janelas de ferro e aço. Os mesmos cuidados na instalação de portas e janelas de outros tipos também devem ser considerados quando tratar de peças de serralheria. A escolha de um bom fornecedor, instalador, pedreiro, o rigor na execução dos vãos, preparação, os alinhamentos e prumos são fatores preponderantes para o funcionamento perfeito das janelas de ferro. Ferragens. São considerados ferragens todos os acessórios, componentes e peças metálicas para sustentação, fixação e movimentação das esquadrias de qualquer tipo. A qualidade da ferragem vai determinar o bom funcionamento do conjunto para garantir a durabilidade e a estética de portas, janelas, portões e gradis. Dobradiças. São peças fabricadas em ferro, oxidadas, zincadas, niqueladas ou escovadas, em bronze ou latão, liga e cobre com níquel. Sustentam e permitem a movimentação das esquadrias. São constituídas de 2 chapas, chamadas de asas, interligadas por um eixo vertical, chamado de pino, podendo ainda ter outro elemento conforme o uso. A seguir serão apresentados diversos tipos mais comuns de dobradiça usados na construção civil. Aqui, ó, seria esse aqui, ó. Pega 2 eixos e o pino aqui em cima, tá? Fechaduras.
São os mecanismos instalados nas portas, portões e janelas para travar a sua abertura, garantir segurança e permitir o funcionamento da porta ou janela de acordo com a finalidade. Em geral, pode-se classificar as fechaduras em componentes e acessórios para portas e janelas. Contratesta é uma lâmina metálica com abertura para o encaixe das linguetas, do trinco e da chave, havendo um ressalto junto à abertura do trinco para proteger a madeira do batente contra a ação do mesmo, que tende a esfregar, bater, na madeira quando a lingueta se recolhe, e depois penetra no furo correspondente para travar a folha, junto ao rebaixo, já abre no batente, evitando assim desgastar o local. Espelho é a chapa metálica com diversos acabamentos, cuja peça única tem 2 orifícios para a introdução da chave e do eixo do trinco de fechaduras embutidas, com a finalidade de dar arremate nas laterais da folha da porta onde foram feitos buracos. Rosetas são peças metálicas menores, com diversos acabamentos e geralmente circulares, que têm a mesma finalidade de arrematar os orifícios da chave e do eixo de trinco de fechaduras de forma individual, ou seja, como alternativa de acabamento. Maçanetas são peças de uma fechadura que têm a finalidade de abrir, fechar e movimentar a folha da porta, geralmente apresentadas em 2 modelos, a de bola e a de alavanca. Há vantagem e desvantagem na aplicação de cada modelo, sendo que o modelo bola diminui a fadiga da mola do trinco, mas apresenta desconforto no manuseio e, em alguns casos, quando fica instalado perto do batente. Ao rodar a maçaneta, o usuário esfrega as juntas dos dedos no batente. Com o modelo de alavanca, esse problema não existirá, mas a fadiga da mola provocará desnivelamento da peça com a horizontal, causando um aspecto estético desagradável com o tempo. Puxadores são peças com a única finalidade de movimentar a folha e não possuem mecanismo de trava, apresentados em 2 modelos, o do tipo alça e do tipo concha. Existem ainda puxadores do tipo trinco, de maçaneta, usada em caixilhos de correr. Ferrolho, peça utilizada para prender a folha na soleira ou peitoril, quando houver 2 folhas. Entre os modelos existe um denominado fecho, ferro pedrez, que é instalado na face de espessura da folha, encabeçamento possuindo uma mola que traz sempre a peça travada. Tarjetas são peças semelhantes aos ferrolhos, utilizadas para portinholas e portas de box sanitários, podendo ser executadas em peças mais robustas, com porta-cadeado para portas e portões externos. Cremona é o mecanismo que substitui nas janelas e portas a fechadura. É um sistema de cremalheira que movimenta 2 varetas de ferro que faz a vez do ferrolho, podendo ser simples ou com mecanismo de chave, que trava o movimento de rotação da cremona. Carrancas são peças fixadas na alvenaria externa para prender as folhas de venezianas, quando aberta, para que o vento não faça o bater. Fixadores e prendedores são peças variadas fixadas no rodapé do assoalho e na folha das esquadrias ou caixilhos, com o objetivo de fixar a folha para que ela, sob a ação do vento, não venha a bater. Rodízios são acessórios utilizados para a instalação de folhas de correr, que fazem parte do sistema composto por trilhos, trilho, rodízio, guia, pivô e concha. Aqui tem alguns exemplos aqui de embutir com cilindro, de embutir a portas de correr, sobrepor, porta interna, de portas de enrolar, são chaves, tá? Tem um fecho de porta de correr, ferrolho de sobrepor, esse aqui, gente, ó, tranca de sobrepor, rodízio de embutir, dobradiços com mola, fecho pega ladrão. Esses aqui são bem comuns, né? De porta e janela, bota no... vai abrir a porta, vai abrir a janela, deixa, coloca junto aqui a tranca, para que ela não fique batendo. Novamente aqui, ó, amortecedores para portas. Borboletas guilhotinas, então para a janela de guilhotina. Quem tem janela de guilhotina, levanta uma parte da janela, prende lá em cima para não descer. Alavanca do vitrô. Puxadores tipo concha, para portas de correr. Puxador de janela de correr. Levantadores, puxador de porta de correr, mola hidráulica. Para portas também, são vários tipos. Tranqueta para janela de correr.
trinco de segurança, tranquetas, janela maxilar, cremonas, é para prender a janela, né? Sobe e desce a janela para prender a janela. Espelho, a porta interna, rosetas.